Bora lá, galera, bora acompanhar a coletiva de imprensa do técnico Jorginho do Vasco, falando tudo sobre o acesso e a vitória do Vasco sobre o Ituano por 1-0. Lembrando, galera, o link vai estar na descrição. Crédito total a Vasco TV, galera, o link na descrição. Não esquece, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade do Vasco aqui no nosso canal, né? Aqui lembrando, nosso canal é de todas as torcidas e bora lá acompanhar a coletiva do técnico Jorginho. Não pode não. O mais difícil é já conseguir subir. Jorginho, boa noite. Boa noite. Tela do Sport TV. Primeiramente, parabéns pelo acesso, pela Obrigado. vitória. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de um dos personagens principais do jogo, o Thiago Rodrigues. O quão importante é para ele também ter finalizado esse ano, depois de tanta crítica de parte da torcida, imprensa, enfim. Uhum. E hoje fazer tantas defesas que praticamente... Vovô da galera. Defesas que quase foram gols para o Vasco, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, por favor. Que bom que você perguntou isso, porque se não perguntasse eu ia falar sobre isso. Futebol é apaixonante por causa disso. E quando nós perdemos o jogo em casa, na sexta-feira a gente teve uma folga, já estava programado, independente de qualquer resultado. E no sábado nós conversamos sobre isso. Não vou falar aquilo que nós conversamos ali, mas eu falei para o Thiago, você já salvou essa equipe várias vezes. E ninguém tem o direito de colocar a culpa em você por causa de uma derrota. Porque antes dele ter tido o erro, se assim pensam, a gente falhou. Então é um conjunto, é a equipe, né? E primeiramente é o treinador. E eu falei isso na entrevista, falando que a responsabilidade é sempre minha. E eu fico muito feliz, porque o Thiago demonstrou todo o potencial dele, foi extremamente importante, realmente fez defesas importantíssimas. A gente poderia ter matado o jogo já no primeiro tempo, né? A oportunidade que nós tivemos. No segundo tempo, uma arrancada maravilhosa ali do Peck, junto com o Luiz, e a gente por pouco também não faz 2-0 e poderia ter tirado toda a possibilidade deles de um empate. Com a perda ali do Andrei, a gente fica apreensivo realmente, mas eu tinha muita certeza que a gente ia classificar. Inclusive, se alguém quer ver ali, Jorginho 2 oficial, eu postei um vídeo que eu gravei 11 horas da manhã, 11h41, se eu não me engano, falando que a gente ia subir. E eu estou muito feliz, muito grato a todo o pessoal da comissão técnica. Eu tenho uma comissão técnica aqui, a minha que veio, Joelton e Bebeto, mas a do clube é algo assim sensacional. Quando me falaram que o Emílio era um cara assim extraordinário, eu pude comprovar isso diariamente. Então está sendo uma honra para mim trabalhar no Vasco da Gama novamente. Os 2 últimos acessos comigo, eu fico feliz por isso. E tenho certeza, assim como o Paulo falou, que é o último acesso que nós vamos ter, porque o Vasco não desce mais. Jorginho, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Queria que você fizesse uma análise da partida, né? Uma expulsão logo no começo do jogo do Ituano, o gol de vocês no começo do jogo, o Andrei depois é expulso, e mesmo assim o Ituano também pressionou e vocês aguentaram a pressão e saíram daqui vitoriosos. E queria que você falasse também como que você analisa esse seu retorno ao Vasco da Gama este ano. Bem, em primeiro lugar também quero dar os parabéns ao Carlos Pimentel pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo. Eles estavam invictos, né, há mais de 10 jogos, e nós chegamos aqui, conseguimos uma vitória, mas vimos o quanto foi difícil, o quanto é organizada a equipe deles. Tem 2 jogadores que trabalharam comigo, que eu tenho um apreço muito grande, que é o Lucas, né, o volante, e o Magrão, que trabalhou comigo na Ponte. O Lucas trabalhou comigo aqui no Vasco. Então, a gente via claramente assim, o sangue nos olhos desses jogadores, a entrega, a organização. Com certeza é uma equipe que vai estar com grandes possibilidades do acesso em 2023. Desejo todo sucesso para eles, e eles têm feito. E além disso, ainda tem aqui o Akash, que é uma fera, né, na área de comunicação. Prazer rever o Akash, né? Então, um cara que fez um trabalho maravilhoso na seleção, junto com o Filipão, e queria que ele tivesse comigo com o Dunga naquela oportunidade. Bem, sabíamos que o jogo seria extremamente difícil,
que eles iriam pressionar a gente entrou com uma formação diferente daquilo que a gente vinha escalando, né, com o Ignaldo, com o Marlon, mas mudamos a característica por causa do jogo, porque a gente precisava jogar o jogo e de acordo com o regulamento, a possibilidade nossa de empate, a gente colocou 2 jogadores que são muito fortes, não apenas ofensivamente, mas defensivamente, são jogadores que recompõem muito bem, que é o caso do Figueiredo e o Peck, são jogadores, o Peck deu o máximo, ele falou, professor, já não aguento mais, me desculpa, mas ele falou, ele foi realmente até o máximo que ele podia, e a gente procurou colocar em campo justamente jogadores que têm essa característica, tanto ofensiva, mas também que recompõem muito bem. Então, o gol de início foi extremamente importante para botar toda a pressão maior em cima deles, né? Eles estavam jogando, é claro, tinha uma pressão, mas jogando mais tranquilos, a gente com uma pressão muito grande, por ter perdido em casa, a torcida cobrando, eu entendo com certeza o torcedor, porque ele vem sofrendo, não é comum o Vasco descer e ficar na Série B, então o que aconteceu e que não vai acontecer mais, da gente descer, então a equipe o torcedor vai estar extremamente feliz com essa situação, como o Paulo mesmo falou, uma condição financeira diferente, uma estabilidade grande no futebol profissional, vai ajudar CT, estádio e contratações, tudo isso vai facilitar muito, realmente, para que o Vasco possa montar um elenco com o nível realmente de disputar uma grande Série A. Então, assim, a gente começou o jogo vencendo, isso facilitou bastante para a gente, que a gente começou a jogar no erro deles, e por pouco, como eu falei, a gente numa situação a gente não consegue o segundo gol, a equipe extremamente organizada, sabendo que ia precisar sofrer, em alguns momentos a gente precisava disso, porque a gente sabia quanto eles eram fortes com bolas cruzadas na área, principalmente eles fizeram uma linha de 3 na saída ali, dificultou bastante para a gente não estava conseguindo encaixar a marcação, mas mesmo assim a gente foi muito eficiente e nas vezes que a gente não conseguiu, o Thiago foi extremamente importante nessa vitória de hoje. Então, a gente conseguiu controlar o jogo, quero destacar também, eu sei que todos os jogadores foram extremamente importantes, mas o Zé Gabriel, ele mostrou que é um jogador de verdade, assim, um jogador que comandou ali, com a saída do Andrei, e é difícil você tirar o Nenê, porque é literalmente aquele jogador que pensa mais, é um jogador cérebro da equipe, inteligente, um jogador que consegue até mesmo ter o respeito em campo dos adversários, e é uma decisão difícil de ser tomada, de tirar o Nenê, mas Gabriel entrou muito bem, porque a gente precisava desses 2 homens, eu não podia tirar nem Peck nem Figueiredo. Então a equipe foi extremamente consistente, mas com o Zé Gabriel a gente conseguiu manter a posse de bola, trabalhar essa bola, e eles não estavam, mesmo com um jogador a mais, eles não pressionavam a gente quando a gente trabalhava essa bola por trás. Então, foi um jogo, a gente soube jogar realmente o jogo, e todo o grupo está de parabéns por isso. Boa noite, Jorginho. Rodrigo Fragoso, TNT Esportes. Jorginho, gostaria que você falasse um pouco sobre o teu trabalho no aspecto psicológico durante toda essa semana, porque a gente sabe que era um jogo pesado para a história do Vasco e você trabalhou com jogadores jovens, com jogadores experientes nesse elenco. Como você trabalhou o aspecto mental para esse jogo especificamente? A gente costuma fazer uma reunião, ou um dia após jogo, ou 2 dias depois, com todo o staff, todo mundo na sala de musculação e fisioterapia. E ali a gente tem tido assim, reuniões importantíssimas. E foi essa reunião que eu falei sobre essa questão do Thiago e falei sobre a minha confiança de que esse grupo jamais deixaria o torcedor, o Vasco na mão, que esse grupo daria resposta, que eles não tivessem dúvidas disso. Eu sei que não é fácil a gente conseguir, porque uma das coisas que eu acredito que um treinador precisa, além de tantas outras virtudes, é conseguir entrar no coração do atleta, não apenas na mente dele, mas entrar no coração. E por eu ter sido atleta, eu conheço muito bem o pensamento dele, o que eles pensam pós-jogo, uma derrota como aquela, dolorida, dolorosa, realmente. Então eu procurei trazer para eles assim, o sentimento que a gente tem que ter, sentir a dor da derrota, mas que a gente tinha certeza, que eu tinha certeza neste grupo, olhando olho no olho, e eu fiz isso na preleção não, aqui na nossa oração antes do jogo. Eu falei para eles, olha aqui no meu olho, eles precisam ver no olhar de vocês
realmente que vocês estão confiantes, que vocês querem, que vocês vão conseguir o objetivo, além de tudo que a gente precisa de uma organização tática, da comunicação, da movimentação. Sempre eu falo para eles que aquele que está com a bola, ele tem a necessidade da movimentação dos jogadores de frente. Eles foram extremamente eficientes nisso, mas principalmente eles acreditaram de que era possível e diante de uma adversidade, com um jogador a menos, nós conseguimos um objetivo. Lembrei um pouquinho lá do jogo contra os Estados Unidos em 94. Jorginho, muito boa noite. Gil Carvalho, rádio Tudo bom, Gil? Superando Gigantes Esporte. Parabéns a você, Obrigado. parabéns ao Vasco. Jorginho, eu gostaria de te perguntar sobre a torcida do Vasco, que nunca abandonou esse time de maneira alguma, em hipótese alguma. Para você, que estava no campo de visão da torcida à sua direita, meio que em diagonal, como que estava seu coração esperando os últimos segundos para acabar, para você explodir de alegria? Fala um pouquinho sobre isso, porque é uma conexão sua com a torcida. O que dizer para a sua torcida hoje, Jorginho? Bem, a torcida do Vasco, ela é muito especial. É uma das maiores do Brasil. Eu tive o privilégio de jogar aqui, ser campeão como jogador, ser campeão como treinador e subir 2 vezes essa equipe nesse time, o clube, para a Série A. Naturalmente, eu desejava muito isso para que... Eu conheço muitos, eu tenho muitos amigos, muita gente mandando mensagem para mim, muitos vascaínos, consegui ingresso para alguns deles, que eles não conseguiam comprar. Eu falei assim, custa 50. Mas conseguimos e a gente ficou muito feliz por trazer essa alegria para o nosso torcedor. E agora o torcedor pode ter certeza de que o próximo ano será muito diferente. O próximo ano a gente tem uma estrutura, tem uma capacidade, a questão da SAF, da 777, que vai ter um investimento pesado e a possibilidade que a gente tem realmente de formar um grande time, né, e ter uma estabilidade grande durante o ano vai ser muito importante. E então, assim, o que eu estava esperando era justamente esse momento de fazer com que o torcedor realmente assim vibrasse com essa alegria realmente da volta à Série A. E tem 2 torcedores especiais, eu vou falar na realidade de 4, porque são 3 deles são artilheiros e um era uma criatividade fantástica. Mas eu falei, inclusive, logo após jogo, mas eu quero deixar aqui claro, eu tenho orado todos os dias por você, Giovani, e por você, Roberto Dinamite. Sei da luta que vocês estão passando com a saúde de vocês, mas tenho certeza absoluta que esse acesso do Vasco trouxe uma grande alegria ao coração de vocês, e eu tenho certeza que também com a oração de todo vascaíno, pense em Giovani, pense em Roberto Dinamite, para que eles tenham saúde novamente, para que eles estejam juntos o mais rápido possível com a gente. Então, um beijo no coração de vocês. E tem 2 caras que eu tive o privilégio de jogar, que a palavra desses caras foi muito importante para mim. Eles não têm nem ideia, mas Edmundo e Romário são 2 grandes artilheiros que falaram da sua forma de ser. O Romário falou assim: o Vasco tem que passar por cima do Ituano. Não passamos por cima do Ituano, porque foi um jogo extremamente difícil. Mas o que ele quis dizer é que o Vasco realmente não podia, de jeito nenhum, né, perder esse jogo, porque aqui é Vasco. Então, Baixinho, eu agradeço a você de todo o meu coração. E você, Edmundo, que tem estado sempre presente, sempre por perto e acreditando na gente. Eu quero, de coração, agradecer vocês que são amigos, são ídolos desse grande clube aqui, e pode ter certeza, com a presença de vocês, com o apoio de vocês, desses 4 e tantos outros, né, que passaram pelo Vasco da Gama, um beijo no coração de vocês e muito obrigado por toda a força. Jorginho, Guilherme Gonçalves, Litoral News, parabéns pela vitória, pelo acesso. Você já citou 2 vezes que você subiu com o Vasco 2 vezes, e o Anderson Conceição, numa entrevista recente, falou que, poxa, já subi 8 vezes da Série B para a Série A. Vamos parar de sofrer, quero jogar a Série A. Ele tem contrato de renovação automática. Falar do Brax aqui é simbólica, você já falou sobre esse investimento para o ano que vem. Quero saber, já tem conversas para uma possível permanência sua? É algo que ficou planejado para as próximas semanas? Acho que o seu posicionamento é bem claro, de querer continuar, mas quero saber qual é o posicionamento do Vasco. Já teve alguma conversa em relação a isso? Não, eu acho que a minha maior alegria é ter colocado o Vasco na Série A. Essa é a minha maior alegria, eu quero curtir esse momento. Sinceramente, não estou preocupado com essa situação. Eu sou muito grato, como eu falei, ao Paulo Brax, ao Luiz, que é o nosso CEO, ao meu xará, né, que é o nosso presidente, Jorge.
Sou muito grato a eles por ter dado toda a estrutura, ter dado toda a condição da gente chegar nessa situação. Nós sabemos que no início foi muito difícil. Então, assim, eles trouxeram, com certeza, um refrigério ao nosso coração, uma esperança de que as coisas iriam mudar, e mudaram. Não tem salário atrasado, não tem bicho atrasado, está tudo certinho. Tenho certeza que amanhã vai estar na conta, porque é o 5º dia do mês, então vai estar tudo bonitinho ali. Então, eu quero mais curtir esse momento e deixo, naturalmente, para eles tomarem a decisão. Estou muito feliz, estou muito grato a Deus por esse momento, grato aos meus companheiros, né, que me ajudaram, porque ninguém faz isso sozinho. Eu falo sempre, todos nós, todo o staff aqui, Húngaro, a galera toda que está aqui, Bebeto, Joelton, todo mundo aqui, todos nós somos coadjuvantes. A gente faz de tudo para que esses caras entrem em campo confiantes, organizados, com sangue nos olhos, e é isso que a gente quer agora. A gente quer comemorar e o que tiver que acertar, deixa para depois. Meu ídolo, tudo bem? Tudo beleza, Wellington. Bom te ver, meu irmão. É bom te ver, e bom te ver aí feliz. Obrigado. Com a missão cumprida. Obrigado. Esse moço roubou a minha pergunta, que seria essa. Estou brincando. Jorge, você é um grande torcedor do Vasco. O que você quer do Vasco do ano que vem? Cara, eu desejo muito para o Vasco todo sucesso, que o Vasco realmente possa viver momentos gloriosos como aconteceram, por exemplo, em 2000, 2001. Aquele grupo ali, aquela equipe de muita capacidade, de muita qualidade, de muita entrega. Também que vivemos em 2016, que foi difícil. A gente tinha um time com uma média de idade aproximadamente de 30 anos para cima, era de 34 para 35 anos, e os caras deram a resposta. Nós classificamos, eu nem sei como é que foi aí, Bahia, a gente tirou em terceiro, ganhou, então a gente está em quarto mesmo, né? Isso, então terminamos em quarto, outra vez terminamos em terceiro. Então, o que eu desejo realmente para o Vasco, é o que foi falado pelo Paulo, foi já falado por mim, é que o Vasco jamais volte à Série B. O Vasco não merece a Série B. O torcedor que o Vasco tem, a paixão que ele tem, o número de torcedores que o Vasco tem, não merece a Série B. Então, que o Vasco se organize, se estruture e faça um grande 2023 e traga grande alegria para o seu torcedor. Eu preciso falar dos meus jogadores. Naturalmente, a gente sabe a importância da torcida, a gente agradece muito a eles, e a gente sabe, a gente entende, por exemplo, muitas vezes nós saímos vaiados de São Januário, alguns torcedores ensaiaram alguma coisa aqui também, mas a gente sabe que é por eles estarem com o coração muito machucado, mas eu tenho certeza que as coisas vão mudar, o torcedor do Vasco pode acreditar nisso, e eles são, com certeza, com apoio, todas as vezes, eu falo sempre isso, se o torcedor entendesse o quanto ele é importante apoiar, motivar o jogador, porque nem todos, eu falei do Romário aqui, nem todos são como o Romário. O Romário estava pouco ligando se vão vaiar ele ou se não vão. A personalidade dele não deixava, ele tinha uma força mental impressionante. Nem todos os jogadores são como o Romário. Então, o quanto é importante a torcida aplaudir. E muitas vezes a torcida vaiou e acabou prejudicando algum jogador. Então eu faço um apelo, um pedido ao torcedor. Vamos entrar no ano de 2023. Precisa de mais do apoio de vocês para que a gente possa realmente superar, se eu estiver aqui ou não estiver aqui, que o Vasco da Gama possa superar esses momentos difíceis e tenha realmente um grande ano de 2023. E eu quero parabenizar naturalmente os meus atletas. São eles os protagonistas. Nós, eu já falei, todos nós, comissão técnica, staff, torcida, a gente não entra em campo. Por mais que a gente apoie, que a gente dê moral, apoio moral, a torcida aplaudindo, a gente não entra em campo. Eles são os responsáveis de nós estarmos na Série A, os atletas. Jorginho, boa noite. Richard Souza, TV Globo. Parabéns, Jorginho, pelo Obrigado, acesso. Jorginho, não é qualquer um que aceita um desafio, né, de comandar um gigante numa reta final, apesar da situação ser confortável naquele momento e tal. Ficando ou não, eu queria saber de você assim, o que acrescenta na sua carreira essa volta ao Vasco, esse objetivo cumprido e o que isso vai acrescentar para o seu segmento de carreira aqui ou em outro lugar? Richard, para mim é muito importante.
eu cumpri a minha palavra. Porque quando eu cheguei aqui, eu falei para vocês, eu não tenho dúvida de que nós vamos subir, né? De que eu vou estar liderando um grupo, de que a gente vai subir. E isso para mim é muito importante. Não importa o que aconteça para frente. Eu tenho uma história linda com o Vasco da Gama, uma história linda com o torcedor do Vasco da Gama. Fui atleta aqui, campeão, fazendo gol também, não na decisão, mas fiz gol importante contra o Grêmio. Tive 2 títulos importantíssimos como atleta. Tive um título, para mim, vale muito, porque um título jogando na 2ª divisão e ganhar de Flamengo, ganhar de Fluminense, sabe, empatar com o Botafogo em algumas situações, e os 2 últimos jogos, a gente conseguir superar todas as dificuldades e a gente alcançar o objetivo em 2016 e ser campeão invicto, para mim tem um peso muito grande. Como você falou, a situação não era tão confortável, a gente estava com 4 pontos quando eu cheguei aqui. E a pressão era muito grande em cima do Vasco da Gama. Como eu falei, o torcedor com o coração machucado, a torcida com muitas dúvidas em relação ao elenco, se a gente ia conquistar ou não, se a gente tinha capacidade ou não. Tudo isso é um peso muito grande. É diferente do Ituano. Eles estavam jogando sem peso nenhum. Para eles, qualquer situação, uma vitória aqui seria um lucro fantástico, imagina. O que eles fizeram foi algo surreal, que aconteceu com o Ituano, e eles estão de parabéns por fazerem uma campanha maravilhosa. Para nós, como torcedor sempre, né, acredito, é uma obrigação, porque é o Vasco, é um grande time do futebol brasileiro, com 20 milhões de torcedores, então era quase que uma obrigação, mas a gente sabe que o futebol, quando você joga, não é assim. Tem uma série de fatores, não apenas, por exemplo, como aconteceu hoje, como a gente poderia imaginar que o Andrei seria expulso, um jogador extremamente correto, educado, um jogador que é leal, né? E eu até perguntei, puxa, por favor, vai ver o VAR, mas segundo eles falaram que o VAR confirmou que realmente ele acabou, né, pisando ali no jogador. Então, são fatores que não estão... A gente falou sobre isso antes do jogo, que não poderíamos terminar o jogo com 10, precisávamos terminar o jogo com 11, isso era fundamental. Então, a gente ultrapassou todos esses limites, barreiras, dificuldades, e o mais importante é que eu cumpri a minha palavra e estou agora com o Vasco na Série A. Isso é que, para mim, o torcedor pode confiar naquilo quando a gente fala, o torcedor confia de que é verdade, de que é possível, de que nós vamos superar todas as barreiras e dificuldades, e para mim é o que vale é isso. Eu, mais uma vez, consegui realmente assim, o objetivo tão desejado pelo clube. Jorginho, boa noite, mais feliz da Rádio Jovem Pan. Queria que você fizesse um paralelo entre os 2 acessos que você teve com o Vasco. Esse, nitidamente, foi bem diferente. Qual foi o maior ponto de diferença desse para o outro acesso? Bem, a diferença foi que a gente estava com 5 pontos. Eu fiz um alerta muito grande quando nós nos apresentamos novamente para jogar, depois da vitória que nós tivemos, mas que o Ituano havia vencido o seu jogo também, e que tinha ficado 5 pontos. Eu fiz um alerta muito grande no grupo de que ninguém poderia comemorar de jeito nenhum, porque não estava garantido. E a gente estava numa situação, mesmo assim, muito favorável, e a gente acabou perdendo. E não aconteceu nessa situação. A gente dependia de outros, quer dizer, não dependia de outros resultados. No caso, em 2016, a gente dependia só da gente, mas a gente precisava vencer para não depender de outros resultados. Nesse caso, foi uma final que há muito tempo não acontece, literalmente, entre Vasco e Ituano. Então, essa foi a diferença, que foi um jogo realmente assim, muito do psicológico, muito da força mental, e isso foi, como foi perguntado pelo seu companheiro aqui, nós trabalhamos muito em relação a isso, falei com que todos precisavam, todo o staff, toda a galera da fisioterapia, massagista, roupeiro, todo mundo botasse para cima, que tinha que ser uma semana assim fenomenal, e como o nosso preparador físico falou, Daniel, ele falou, nós fizemos uma semana assim excepcional, extraordinária, para que a gente chegasse aqui completamente compenetrados naquilo que a gente precisava fazer, e foi o que nós fizemos. Jorginho, Tébaro do Grupo Globo aqui. Esse foi um acesso que definitivamente passou pelos pés dos meninos da base do Vasco. O Vasco hoje começa como titular com Peck, Figueiredo, Andrei, o Marlon e o Aguinaldo eram titulares até ontem, Zé Vitor termina o jogo como improvisado ali na lateral esquerda, tem o Eric Marcos que começou a ser relacionado agora no fim, não teve tanta chance, mas enfim, é outro menino promissor. Então, definitivamente passa pelos pés desses meninos.
Queria que você falasse sobre eles, né, o que esperar desses meninos, se eles são realmente isso tudo que a gente vê, que a gente espera. E principalmente, acho que o mais importante, como você já passou pelo Vasco outras vezes, queria que você dissesse se você notou ali o que foi feito diferente esse ano, em comparação com anos anteriores em que os meninos eram lançados e eram queimados de maneira precoce, e aí já eram queimados com a torcida, logo depois já saíam do clube ou não, né? Por que a transição esse ano deu tão certo? Bem, eu acho, em primeiro lugar, que a gente tinha uma base muito boa de jogadores experientes. Nenê, Raniel, Anderson, que é um capitão. Anderson não é um cara de falar muito, mas é um cara muito focado, muito centrado, e é um paizão para eles ali. Então, esses jogadores, Edmar, que não participou do jogo hoje, né, estava suspenso, o Léo. Então, jogadores, o Quinteiro, né, o Quinteiro eu sempre gosto de falar, porque o Quinteiro é um cara muito para cima, o tempo todo ele vibrando, comemorando, falando com a gente ali no banco, de detalhes específicos do jogo. Ele não estava nessa oportunidade. Então, esses jogadores foram importantes para que o Nenê o tempo todo fica com eles, é chamado de vovô por esses atletas, e é o tempo todo conversando com esses atletas. Mas o que eu estou vendo, principalmente desses atletas agora, eu comparo um pouquinho com 2016, que vieram alguns jogadores como o Andrei, que foi por Curitiba, me lembra aí, Jotinho? Matheus Vidal, Andrei, quem mais? Evander. Eu trouxe, por exemplo, foram 3 jogadores que foram enviados para a gente. Depois eu trouxe ainda o Alan, lateral esquerdo, trouxe o Caio, que havia jogado já no profissional, trouxe novamente, e trouxe o DG. Porque quando nós vimos um trabalho, vendo o DG jogando, fazendo um jogo que eu gosto muito de fazer, né, um jogo contra o Sub-20, Sub-17, eu falei aqui, cara, esse aí tá o nosso segundo volante aqui. E eu fico muito feliz de ver o DG hoje, na onde ele está. Então, esses jogadores, o que eu estou vendo é que eles são extremamente profissionais. Eles são muito focados. Eles têm um coração bom, têm um coração humilde para aprender, e eles têm escutado, principalmente o Nenê, que é, para mim, um exemplo de atleta. Cara, o cara, 41 anos, eu falei para ele, cara, ele bate tanta falta, tanto pênalti, e finaliza o tempo todo de fora da área, ele não sente uma dor no adutor, porque ele é um cara extremamente dedicado. Então, quando esses garotos olham para o Nenê, eles veem, na realidade, um grande ídolo que eles querem imitar. Então, se eles mantiverem esse coração humilde, um coração simples, com a capacidade, com a qualidade que esses jogadores têm, eu tenho certeza que eles se tornarão, já estão alguns deles aí, 3 sendo convocados, então eu tenho certeza que, quer dizer, 2 foram convocados, o Ignaldo também teria, pois não, foram 3 convocados também, que o Eric Marcos foi convocado, né, além do Andrei e do Marlon, né, mas o Ignaldo também vai ter a sua possibilidade. Com certeza, a base do Vasco é muito importante. E a gente conta muito com esses atletas, mas não podemos esquecer que há necessidade de alguns jogadores extremamente experientes para que possam conduzir esses atletas a um bom caminho. Uma boa noite, pessoal. Valeu. Galera, assim, concordo com o Jorginho, né? A base ajudou muito o Vasco aí nessa retomada, nesse crescimento na Série B, né? O Vasco não deveria ter subido com tanto sufoco, né? Mas o que importa é que conseguiu retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. O Nenê também, para mim, foi a peça fundamental do acesso do Vasco, o jogador sempre fazendo gol de falta, gol de pênalti, dando assistência, e com isso ajudou muito também o time do Vasco a voltar à Série A. Mas falando da campanha, para mim a campanha do Jorginho foi uma campanha muito ruim. Eu entendo que ele pegou um trabalho já no meio do caminho, né? E é complicado assim acertar um time que não tem assim tanta qualidade, né? Mas mesmo assim, com a equipe que tem, o Vasco não era para ter ficado dessa forma no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Subindo na última rodada. Mas, né, vamos ver se no próximo ano o Vasco, tendo jogadores melhores, o Jorginho vai conseguir montar uma equipe boa e mais competitiva, né? Quem sabe aí disputar uma Copa do Brasil e conseguir chegar bem longe, né? Porque é o que importa, né? Conseguir chegar nas finais, né? Coisa que o Vasco já não consegue há muito tempo. Mas primeiro o Vasco tem que pensar agora de se recuperar
Em janeiro tem um campeonato carioca, né? E tentar fazer um bom campeonato carioca. Vai ser o campeonato carioca que vai ditar o ritmo do Vasco durante o ano de 2023, né? Aí o Vasco vai fazer a preparação, vai trazer novos jogadores, provavelmente lá para dezembro, né? Já deve anunciar contratações novas e com isso o Vasco, né, deve sim fazer um trabalho diferente. Não sei se o Jorginho vai continuar como técnico do Vasco, né? Vamos ver como é que vai ficar. Tudo aparentemente parece que o Jorginho vai permanecer na equipe. Alguns jogadores devem sair, assim como o próprio Nenê e outros jogadores aí. Eu acredito que 70% do elenco do Vasco deve ser enxugado e deve trazer novos jogadores. Então vamos aguardar aí. Qualquer coisa estaremos trazendo aqui no nosso canal, sempre as notícias aí do seu time. Para isso você não pode esquecer de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Você não fica de fora de nenhuma novidade do seu time de coração aqui no nosso canal. Galera, vou ficando por aqui. Valeu, fui e nos vemos aí nos próximos vídeos.